Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Bom, temos aqui mais convidados muito especiais para entrevistar do canal Vi Surdo. Depois eles vão contar, fazer o sinal certinho, né, do canal pra gente. Primeiro eu quero agradecer nesse domingo, pôr de sol, podiam estar passeando, estão aqui se sacrificando dando essa entrevista pra gente. Mas realmente vocês vão ver que é um tema muito especial. Então eu quero agradecer e pedir para que vocês comecem aí se apresentando. Bom, eu que agradeço, né, a participação. Esse é o meu sinal. Eu sou o Andrei. Eu moro no Rio Grande do Sul. Eu trabalho como influencer, como professor de Libras e também no setor administrativo de um hospital na área da saúde, né? Só isso. Bom, Olá, tudo bem? Eu sou a Tainá, este é o meu sinal. Eu sou irmã, né, do Andrei. E a gente tem juntos, então, o canal Vissurdo. A gente mora aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E eu trabalho também no pet shop, com cachorros e gatos. Estou estudando letras libras agora também. Graduação. Obrigada por nos ter chamado para essa entrevista. Bom, o canal de vocês, além do Instagram, né, é muito visualizado, tem muitos seguidores e também apresenta temas muito interessantes. Vocês são bem famosos em todo o Brasil, né? Eu reflito muito sobre a acessibilidade. Vocês não pensam só nos surdos, né? Vocês compartilham vídeos completo, né, com legenda, enfim, com a inclusão. Os vídeos de vocês, o canal de vocês realmente é para todos. Mas, bom, muitos não conhecem, né, influencers surdos e também não conhecem o trabalho, né, o trabalho de um influencer, não sabe como é que é. O que pela frente é muito fofinho, né, muito lindo de ver, mas por trás tem grandes responsabilidades aí. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho, começando pela história, né, do canal, quem que teve essa ideia, quem que criou o canal, como é que foi o início desse trabalho, criação de conteúdos e tudo mais. Bom, eu vou começar. A ideia, essa foi simples, né? Mas assim, depois a gente foi vendo que realmente era bastante complexo. Então, a parte de roteiro, de criação, de informações, a gente evita, né, compartilhar qualquer coisa, informações equivocadas. Então, realmente por trás tem bastante trabalho. E às vezes o vídeo é muito extenso, muito longo, e aí também é dureza, mas a gente faz a edição e tudo mais. O nome Vissurdo é porque a gente apresenta ali as experiências visuais do surdo, né? Então é vídeo visual e surdo porque nós somos surdos. E aí o sinal também veio do sinal de vídeo, do sinal dos olhos, por ser visual. E, bom, antes eu até tinha um canal, né? Eu tinha um canal que era só meu, mas era vídeo, eu passava vídeos bem curtos, teatro, comédia, né? Coisa de 5 minutos no máximo. E era meio que na diversão mesmo. E um dia num grupo. Bom, eu percebi, né, que tem muitos ouvintes também que eram influencers. Então, Instagram, canais no YouTube. Enfim, tinha bastante coisa, muitas ideias. E num grupo com surdos aí a gente começou a conversar sobre isso e perceber que tem muita coisa no mundo dos surdos que a gente precisava. Então, pessoas que têm medo de se relacionar com surdos, têm medo de se aproximar às vezes, né? E na internet tem bastante informação, mas faltava alguém, né, para contar sobre a experiência de ser surdo. Então a gente. Bom, eu comecei, né, a pensar. Tem muitos ouvintes que pensam, ou tem dó de surdo, pensam que surdos não são capazes de muita coisa, acham que surdos não evoluem, não viajam sozinhos, não fazem faculdade, que vivem na família e são dependentes. Então, muita gente pensa que o surdo é dependente, né, da sua família. E aí eu percebi que realmente era necessário, né, postar um vídeo sobre isso. E aí, muito rápido, já tinha ali 40 mil visualizações. E eu percebi que algumas pessoas cobravam, né, por não ter legenda. E aí começaram a pedir mais conteúdos, mais coisas. E aí foi crescendo. Então, no Brasil falta muita informação, né, sobre o que tem por trás aí da vida dos surdos, né, não só pessoas com deficiência no geral, mas essa experiência visual. Tem muita gente que não conhece sobre várias coisas, né, surdos também que não conhecem informações sobre autismo ou outras pessoas com deficiência. Enfim, tem muita coisa, né. O surdo, ele tem uma deficiência que não é percebida, né. Às vezes as pessoas acham que a gente não tem dificuldade, também, mas a gente tem. E na comunicação, né, a gente enfrenta muito problema de acessibilidade, mas. Ai, peraí, tô falando demais, né? Não, pode contar, pode contar. Não, do trabalho específico por trás dos bastidores, depois. Vai ter uma pergunta sobre isso. Bom, mas tudo bem. Então, conta um pouquinho. Tu já explicou pra gente, né, como é que foi. A ideia foi tua. E.
E daí, por exemplo, eu quero saber quem que ajuda vocês com a legenda. A maioria sabe, né, que o português não combina muito com a cultura surda, né? O português é muito complexo e vocês também, eu vejo que vocês fazem o vídeo, a ideia inicial é em Libras, então fazer legenda significa traduzir da Libras para o português. E como é que funciona isso? Como é que vocês conseguem fazer isso? Bom, na verdade, o português é a nossa segunda língua, então a gente sabe, sim, a gente conhece a língua portuguesa, nossa família, né, ensinou e na escola também a gente aprendeu o português, mas na hora de fazer tradução realmente é muito complexo. A Libras e o português são muito diferentes, a sintaxe, às vezes um fica mais curto, às vezes é o outro que fica, então tem muito texto para pouco sinal ou ao contrário, então tem muito ouvinte que segue a gente, né, então a gente precisa. Não é completo, eu não acho que o nosso canal é completo porque falta áudio. Então, por exemplo, um cego não consegue acompanhar ainda o nosso canal, mas é muito difícil porque a gente é surdo e a voz é uma coisa que é um passo mais adiante. A legenda a gente já faz. Eu mesma faço a legenda dos nossos vídeos. Quando a gente grava, eu faço a edição primeiro, e aí o André me ajuda, depende, a gente corta, enfim, edita, né, o vídeo ali, e depois num arquivo de Word eu vou fazendo toda a tradução. Meus pais me ajudam na correção e depois eu pego do Word corrigido, então eu vou colando cena por cena. É muito trabalho. Às vezes um vídeo de, sei lá, por exemplo, uns 5 minutos, a legenda eu vou demorar 3, 4 horas pra fazer. Realmente é bem cansativo, mas é melhor, né? É importante. Sim, tem gente às vezes que cobra, né? Tem muita gente que cobra a gente, que a gente posta pouco conteúdo. Mas é que a gente trabalha manhã e tarde fora, né? E chega à noite. As pessoas pensam que ser influencer é fácil, né? Mas realmente é bem complexo. Fazer legenda mesmo não é fácil. Então, pro ouvinte é muito mais prático, né? Grava e posta. Mas a gente quer um canal acessível, então todo esse tempo de edição, de legenda, adaptação, às vezes, pra mim é muito difícil. Por exemplo, eu não consigo fazer legenda, é só a Tainá que faz. Então, isso também reduz, né, um pouco o nosso tempo. Nossos pais ajudam, mas para os ouvintes poderem acompanhar, né, e, enfim, compartilhar também todo o nosso conteúdo. Tem gente que pensa até que a gente tem uma equipe, né? Por fora que a gente paga uma equipe, mas não, é tudo nosso suor mesmo, suor e lágrimas dentro ali da nossa família, os pais ajudando, mas é nós dois que fazemos tudo. Nossa, assim, eu percebo que realmente é complicado, né? Então, eu já vi algumas entrevistas que vocês deram, alguns vídeos que vocês fizeram sobre a ajuda, né, do pai e da mãe. Mas conta pra gente como é que foi isso também, como é que os pais, como é que é o dia a dia, né, em família. Bom, na verdade, o André nasceu primeiro, e nossos pais não sabiam nada de língua de sinais, nunca tinham visto um surdo na vida. E aí a mãe só sabia o alfabeto, e que com os 2 anos de idade ela descobriu que o André era surdo, que não ouvia nada. E aí, pô, é surdo mesmo, descobriram toda aquela preocupação inicial, vai usar aparelho ou não. Ah, é verdade, a mãe uma vez contou pra gente que ela achava que a vida inteira ela ia ter que ficar soletrando todas as palavras, que a nossa comunicação não seria por sinais, mas letra por letra, né? Soletrando tudo. Ela se preocupava muito com o meu futuro, né? Sim, e daí tentaram colocar aparelho, porque os médicos diziam que tinha que escolher entre escola bilíngue e aparelho, e ela tentou o aparelho primeiro. Na época era muito caro, aí o pai vendeu o carro, compraram o aparelho, tentando, né? E o Andrei tirava sempre o aparelho, não usava, tava com muita dificuldade de se adaptar, e aí eles tentaram a escola bilíngue aqui em Caxias, a escola Ellen Keller. E quando ele entrou, nossa, ele já começou a conversar com os outros surdos, já se enturmou. E aí nossos pais perceberam que realmente ele era o lugar dele, né? E os professores se comunicavam por Libras, todo mundo fazia Libras, ele desenvolveu muito rápido. E aí os pais também começaram a fazer Libras. Claro, eles demoraram um pouquinho, né? Fizeram ali uns 4 anos, não tinha tecnologia nenhuma na época. Então, toda semana, junto com o Andrei, eles iam lá. E é claro, em casa, né, com o Andrei, e no curso, eles desenvolveram muito bem. E aí, quando ela engravidou, todo dia, por 9 meses, o Andrei orava, pedia pra Deus mandar um irmão surdo. E aí meus pais diziam que era impossível, porque não era genética, né? Não é genética a deficiência auditiva dele. E ele dizia que não, que ia dar certo, que ia dar certo. E ele orou, orou. E no hospital fizeram o teste da orelhinha e descobriram que eu era surda. E aí ele deu um pulo de alegria, ficou muito feliz, porque daí ele sabia que não ia estar sozinho, né? Então, sei lá, acho que com uns 9 meses eu já sabia Libras, porque ele se comunicava muito, tem até vídeo guardado. Ele fazendo um monte de teatro, por exemplo, ele contava historinhas da Branca de Neve e os Sete Anões.
E aí ele saltitava ali na minha frente, ficava contando. Os Três Porquinhos também. É, os Três Porquinhos, tudo que é história infantil. Ele ficava 2, 3 horas, parecia um filme, me contando as historinhas. E aí meus pais também sabiam Libras, né? Então a gente se acostumou assim, a gente cresceu. Eu nem oralizei, né? Eu sempre fui direto pra língua de sinais mesmo. Ai, que história linda, né? Nossa, que delícia, que legal. Agora, conta então pra gente como é que foi também. Eu quero saber, por exemplo, sobre a inspiração. Como é que é? Vocês contaram da criação, mas por exemplo, acho que o último vídeo, se eu não me engano, de vocês fala sobre o pai. Por que que os pais, as mães sim, mas os pais normalmente não sabem Libras, né? Então, como é que você se inspira? Como é que você pensa nesse conteúdo? Sei lá, você tá pedalando, tá. Inspiração, né? Porque, por exemplo, para criar conteúdo, tem artistas, poetas, por exemplo, que tem lugares específicos. Às vezes é um lugar de inspiração, sabe? Às vezes é um lugar específico, até no banheiro, sei lá, vai pro meio do mato, vai passear, vai pedalar. E aí são momentos que as pessoas se inspiram para criar conteúdos, roteiros, enfim. Mas como é que funciona isso para vocês? De onde surgem as ideias? Bom, por exemplo, sobre os pais, né? Na verdade, pra gente é muito fácil porque a gente conta a realidade, né? A realidade dos surdos, as realidades visuais. Então, é, a maioria das famílias a gente percebe que os pais não sabem. Então, primeiro que os surdos nascem em família de ouvinte, né? A maioria. Então, muitas mães sabem língua de sinais. Tem dificuldade, mas os pais muito mais. Então, a maioria dos pais não aprende. Na verdade, até na escola, né? A gente vê muito. É muito mais comum ver mães em reuniões, ver mães se comunicando, por mais que seja básico. A gente teve muita sorte. Mas a gente pesquisou dados e são milhões, milhões de surdos. A gente descobriu milhões de surdos por todo o Brasil, né? São ali mais de 10 milhões. Mas aí a maioria, pelos dados, a maioria dos pais não sabe Libras. Então a gente pesquisou, né, sobre isso e fez algumas entrevistas também. E aí a gente pensou, pô, a gente precisa ajudar esses pais e ajudar esses surdos também, né? Aí a gente quis mostrar isso, como é que era essa experiência e motivar também alguns pais. Tem pais que pensam que é impossível porque não tem tempo, trabalha, porque as mãos são rígidas, né? Mas não, é importante entender. A gente foi criando um roteiro pensando nisso, na motivação mesmo. A gente sabe que é difícil, mas a gente quer que esses pais se comuniquem com seus filhos, né? Por mais que seja básica essa comunicação. Então a gente chamou alguns pais, pediu, né, entrevistas, e aí também a gente agradece muito, né? Mas às vezes os pais, né, nasce esse filho surdo, ele não sabe o que fazer. O vídeo também é para isso, né? Para os pais assistirem e verem que é possível, né? E que eles possam também se sentir felizes e ter uma inspiração ali com outros pais para essa comunicação. Sim, a gente sabe que, por exemplo, o nosso pai sabe. E tem muita conversa particular, por exemplo, conversa entre homens, né? Sei lá, vai conversar algumas coisas com a mãe, não sente muita vontade, e com o pai sente. Dicas sobre, sei lá, futebol, quer saber sobre viagem, saúde, relação sexual, política. Com a mãe, às vezes também a mãe não sabe sobre isso, ou a mãe sai, como é que vai conversar com o pai em casa sozinho, né? Então, claro, a maioria dos ouvintes tem mais informações, mas aí precisa saber se comunicar com o filho, né? E ter educação também, às vezes o surdo passa por mal educado, mas nem toda lição é ensinada pela escola, né? A gente passa 4 horas na escola, o resto do tempo tá em casa. Então, os pais têm que ensinar, né, educação. Então, a gente sabe que os pais amam os filhos, mas tem que saber Libras para se comunicar e poder também transmitir isso, né? Então, muitos pais usam o irmão, pede pro irmão falar, pro irmão ouvinte, contar pro surdo, não, mas deixa o surdo de lado. Orientações, dicas, é importante que os pais passem diretamente, né? Então, não adianta também você repassar a responsabilidade, né? Ah, paga uma babá, paga uma pessoa para cuidar. Não, peraí, né? Nasceu de mim, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Como pai, o pai tem que enxergar isso e aceitar essa responsabilidade, pô, no futuro, quando for velho, né? Quem que vai cuidar desse pai? É o filho surdo também, né? Então é difícil, o Brasil tem uma realidade ainda muito complexa, mas o que a gente queria é criar essa inspiração para os pais.
E o nosso pai é um dos únicos que a gente conhece que sabe Libras, né? Aqui na cidade, pelo menos. Isso é muito triste. É sempre mãe, os surdos sempre estão do lado da mãe. Isso precisa mudar. Sim, que interessante, né? Nossa, realmente é um conteúdo muito surdo, né? Desculpa, o sinal é um sinal difícil, né? Então, mas assim, esse é o sinal do canal. O canal Surdo realmente assume, né? E transmite essa realidade dos surdos. Então, vocês sabem, vocês, se não é com vocês, vocês têm amigos que passam por isso, né? Então é um conteúdo. Ah, sim, eu quero fazer quero complementar. Por exemplo, o meu pai hoje sabe Libras, né? Ele trabalha numa loja com roupas de desporto, né? Muitos surdos vão lá, tem muitos surdos que vão e não só para comprar, pedem coisa pro meu pai, ou dicas, opiniões. Às vezes eles vão lá para, claro, né? Roupa também, mas muitas vezes muitos surdos vão lá para se comunicar com meu pai, ter uma opinião masculina, né, sobre as coisas. Que legal, né? Então, é isso que eu ia dizer, que o canal Surdo realmente tem uma importância fundamental. E eu quero saber os principais desafios também, como influencers, né, por ter um canal. Então, surdos e ouvintes acompanham, mas às vezes as pessoas não têm consciência. Bom, enfim, eu sei que tem pontos positivos e negativos, né? Ter rede social tem coisas boas e ruins. Eu quero que vocês contem um pouquinho pra gente os desafios, os dois lados, na verdade. Sim, tem a parte boa e a parte ruim. Eu vou começar pela parte negativa. Ser influencer é uma responsabilidade gigante nas costas. A gente luta muito, mas é uma responsabilidade que a gente já recebeu sim muita reclamação, já recebe crítica, cobrança principalmente, mas as informações que a gente passa, a gente não tem o privilégio de errar, né? Então a gente precisa sempre cuidar com os termos que a gente usa. é, a gente não pode ter ruído, né, nessa informação, precisa ser correta. Então a gente investiga, é, mas agradar seguidor não é fácil. Sim, a gente precisa ser neutro também, né? A gente não pode, por exemplo, ficar criticando. Não, a gente não pode misturar política, por exemplo, opinião. A gente evita muita coisa, é muito difícil. E o maior trabalho que a gente tem é com a legenda. Porque a gente quer pensar no surdo, mas é bem triste porque. Ah, desculpa, no ouvinte. Mas é que o ouvinte, por exemplo, a maioria dos influencers e ouvintes não pensam nos surdos, né? Então a gente quer fazer para todos, mas a parte negativa é que a gente não tem isso de retorno às vezes. E na própria comunidade surda a gente recebe críticas, né? Não é falar mal, mas assim, tem muitos surdos que, por exemplo, aqui mesmo em Caxias do Sul, da comunidade surda a gente tem pouco apoio. Às vezes de outros estados a gente tem, mas quem tá perto às vezes não dá o devido valor, né? Mas ao mesmo tempo, claro, a gente tem muito apoio de família, de ouvintes, de surdos também. Então, pessoas que se inspiraram na gente para fazer curso de Libras. Então, a gente percebe que a gente tá influenciando, né, de uma forma positiva. Isso é o que mais deixa a gente feliz, assim. Saber que a gente tá ajudando de verdade muitas pessoas. E ajudando surdos e ouvintes, né? Então, tem muitas famílias que não sabiam se comunicar com surdos, e aí, por conta dos vídeos, passou a compreender melhor, passou a entender, né, os filhos, que nem sobre o Covid, quando iniciou a pandemia, muitos surdos não sabiam sobre isso, e a gente transmitiu muita informação também sobre essa questão, né? Sim, e por exemplo, às vezes os pai e mãe têm um filho surdo e não sabem o que significa ser surdo. E aí no canal já tem tudo pronto, né? Então eles assistem os nossos vídeos e vão entendendo como é que funciona, vão aprendendo a lidar, né, com as suas famílias. Tinha uma coisa negativa que eu ia falar, esqueci. Cortei aqui. Sim, bom, eu tava me esquecendo, mas uma coisa negativa, por exemplo, é o trabalho que a gente tem, né? Então, no Instagram tem muito. E outros programas, enfim, aplicativos, dá pra fazer de forma automática a legenda, mas a nossa legenda é manual. O que a Tainá falou sobre o trabalho que a gente tem é que a nossa legenda não tem, né, nenhum programa que da Libras faça a legenda automática. Então a gente tem que assistir termo por termo, trechinho por trechinho e ir fazendo de forma manual essa legenda. E muitos ouvintes, é tão fácil, né, fazer legenda automática. E tem muita coisa sobre maquiagem, sobre futebol, sobre saúde, sobre tecnologia, sei lá, construção, né, casa. Tem muita coisa que o ouvinte faz gravando em áudio e não põe a legenda e é automático, pô. A falta de acessibilidade é triste. Pra vocês não é fácil, né? Sim, é isso. Mas é por isso que eu admiro muito o canal de vocês, porque realmente eu imagino o trabalho que dá. E é verdade o que tu falou sobre legenda automática. Eu já fiz, por exemplo, às vezes, às vezes eu faço em Libras, mas muitas vezes eu faço o vídeo falando
e automático tá ali a legenda se formando. No Instagram e outras redes sociais, tem programa. Uma coisa ou outra, a palavra fica trocada. Sim, é pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo tu só corrige e tá pronto. Sim, por exemplo, a gente tem um seminário sobre surdo e cegueira e as palestras quase todas são em Libras, né? E precisa fazer tradução. Mas aí, claro, né? A tradução para voz também não é fácil. Mas eu faço o áudio da tradução em voz e depois o programa faz a maior parte do trabalho. Tem muitos aplicativos e muitos programas que fazem a legenda automática, né? Então vocês têm um trabalho muito, muito, muito maior, de fato, para fazer essas legendas. Então eu quero saber com mais detalhes também. Agora, por exemplo, sobre o mês de setembro. Desculpa, o meu sinal de mês é assim, eu sei que, que aqui tem outro significado, né? No Rio Grande do Sul significa outra coisa. O mês é com movimento pra cima, né? Mas vamos lá. Então, sobre o mês de setembro, é um mês diferente, né? Janeiro, fevereiro, vocês têm lá outros conteúdos. Mas em setembro eu quero saber como é que é, né? Por ser especial mesmo, vocês têm mais trabalho. Eu quero saber também se tem mais dinheiro, né? Se rola mais grana aí de patrocinador. Influencer é uma profissão, né? Então eu quero saber se isso realmente tem um valor maior no mês de setembro. Valor financeiro também, mas se as marcas valorizam mais. Então, lado positivo, né, e lado negativo. Então, o Setembro Surdo, bom, eu acredito que a maioria dos ouvintes até já sabe, conhece o significado, né, tem muitos influencers que postam sobre isso, muita gente que divulga, fala sobre o que é ser surdo, então, por que o mês de setembro é setembro do surdo? Enfim, pouca gente não sabe, mas assim, muita gente pergunta, muita gente divulga, tem seminário, tem palestra, tem muita coisa sobre surdos. E sobre Libras, muita gente se interessa, vai descobrindo sobre isso no mês de setembro. Então isso é muito bom, a divulgação, enfim, a gente ganha muita visibilidade, né, enquanto comunidade. Mas tem muita gente que quando chega dia 26 fala, ai, parabéns por ser surdo, mas nunca fez nada o ano inteiro, né? Então, trabalha às vezes do lado de um surdo, não se preocupa, não inclui, não pensa na acessibilidade, que nem mulher, por exemplo, só um exemplo, né? O ano inteiro não se preocupa com a violência, né? Ou até agride mulheres, mas chega no dia da mulher e dá uma flor. Ninguém fica feliz com isso, né? Não tem como ficar feliz por causa de uma flor. Então, é a mesma coisa do surdo, não adianta chegar no mês de setembro. É um mês de orgulho, sim, de pensar na história, quantos anos, né? A Libras foi proibida, as línguas de sinais, né, pelo mundo foram proibidas, quase 100 anos, né? Era proibido o uso da língua de sinais, a gente era obrigado a oralizar, então foi muita luta. Depois teve o bimodalismo até chegar, né, na forma natural da gente se comunicar, entender que o português é a segunda língua, usar Libras e respeitar a cultura e a identidade surda. Então, teve muito problema aí, né? Defesa de implante coclear, de inclusão. Mas, assim, até descobrir, né, sobre a identidade surda, sobre a influência da língua de sinais, a divulgação é importante, né? Mas não é só no mês de setembro. Enfim, são coisas que eu reflito, né, nesse mês. E tem todo o trabalho também, sim. Surdos têm mais trabalho no mês de setembro. Porque como a visibilidade é nesse mês, às vezes também a empresa só quer mostrar, né? Então, às vezes não é real a preocupação com os surdos. Mas mesmo que tenha uma preocupação, nossa, a proposta às vezes chega super em cima da hora. A gente ganha mais, sim, tem um valor maior, mas às vezes a pessoa pede para amanhã. E como é que eu vou fazer a legenda? Normalmente é a gente que faz, né? E aí, pô, eu que vou ter que fazer a legenda, para quando que é esse vídeo? Por exemplo, já aconteceu, por exemplo, teve 2 semanas, acho 2 semanas atrás, a proposta era para o mês de setembro e eu trabalho, né? E a pessoa me mandou no mesmo dia para enviar até a noite. Eu falei, nossa, eu não posso. Aí eu pedi liberação do meu chefe engoliu em seco ali, mas aceitou. E eu também, eu não consegui. Aí a gente ficou até de madrugada, muitas vezes a gente fica. As pessoas não entendem, né, que ser influencer não é a única profissão que a gente tem. Então, fazer para ontem um trabalho é muita responsabilidade e em Libras é difícil, né? Então a empresa também é uma marca que às vezes se preocupa até e vê os surdos. A gente é uma referência, né? Então é legal, isso é positivo, mas assim, tem os dois lados também, mesmo no mês de setembro. Sim, e cada marca também
às vezes não conhece, né? Então vai de marca para marca sobre inclusão, quer incentivar, quer acessibilidade. Então tem toda uma responsabilidade por trás da gente assumir. A realidade de um influencer também não é fácil mesmo, né? Principalmente surto. Sim, é muito trabalho, né, gente? Nossa, eu também, ó, vim pedir entrevista só no mês de setembro para vocês. Não, mas eu me comprometo a. Comigo vai ser diferente. Eu me comprometo a fazer a tradução e a legenda. Graças a Deus. É isso aí, que legal. Vamos lá, então. Eu também quero saber um pouquinho, por exemplo, sobre as marcas. Vocês têm um patrocinador o mesmo ou sempre troca? Não, são. É difícil repetir, é bem difícil. Já aconteceu umas 2 vezes só da gente fazer mais de um trabalho para a mesma marca. Mas normalmente muda, vai mudando. Não é direto, né? O mesmo patrocinador. E aí, por exemplo, várias marcas pedem, mas como que é? Sim, sim, a gente analisa cada proposta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Boticário, tá? É, a Tainá, né, que fez até um trabalho diretamente com eles. Mas, por exemplo, se a gente tivesse feito algum outro trabalho com outra empresa do mesmo produto, a gente não iria aceitar. Pelo menos tem que ter feito bastante tempo, né, que a gente fez, que a gente trabalhou com uma marca parecida, por exemplo, em aparelho auditivo e Boticário, aí tudo bem. Mas com o mesmo produto, muito perto, não dá para fazer, né? Então a gente analisa cada proposta, analisa a marca, analisa o produto dessa marca. Sim, vocês também analisam, por exemplo, não só a proposta, mas o que tem por trás dessa marca, por exemplo, Boticário, ou sei lá, qualquer outra marca, né? Vocês olham, por exemplo, qual é a responsabilidade dessa marca a nível social, ou se vocês gostam ou não gostam disso, combina com vocês, por exemplo, aparelho. Mas se vocês não gostam de aparelho, se vocês conhecem essa marca e acham que essa marca é ruim, vocês respondem que não? Como é que é isso? Vocês olham para essa marca e analisam a marca além da proposta? E às vezes responde que não quer, sim, sim, já aconteceu. Algumas vezes já aconteceu, às vezes a proposta não é boa, às vezes é uma influência que a gente não quer, né, uma ligação. Por exemplo, proposta de implante coclear, a gente não quer influenciar, a gente é neutro nisso. A gente respeita cada um. Aparelho auditivo, sim, a gente recentemente fez um trabalho, mas também não é um. A gente não influencia os surdos, apenas apresenta aquele aparelho, porque cada surdo vai escolher, né? E que nem, por exemplo, implante coclear. Pode ser a proposta que for. Pode ser muita grana, mas a gente não concorda que o implante coclear seja feito cedo. A gente concorda que a Libras é a primeira língua. Então, nasceu, os pais já vão colocar para ele, já vão colocar implante coclear. Não, a gente concorda que ele tem que ter uma experiência visual, aprender Libras, e depois, se ele crescer e quiser, ele então vai colocar implante coclear. Então, é uma coisa que a gente não quer influenciar, né? O implante. O aparelho tudo bem, né? Mas independente do valor dessa proposta, até hoje a gente não aceitou implante coclear. Mas o Boticário, por exemplo, tem respeito e responsabilidade social com a bandeira LGBTQIA+. Sim, os vídeos dele tem tradutor de Libras também. Então, eles respeitam as causas sociais. Deu para ver que eles estavam preocupados com a inclusão, então a gente concordou em fazer. Sim, já aconteceu, por exemplo, de eu participar junto com outros influencers de uma campanha, que aí eu fiz o vídeo, tivemos todo o trabalho de fazer legenda, e as outras pessoas que apareciam no mesmo vídeo comigo não tinham legenda, então nem eu conseguia acompanhar. Então, fiquei chateado. Bom, vamos lá para a última pergunta. Eu só quero saber, na verdade, uma conclusão de vocês. Uma dica, por exemplo, surdos que querem ser influencers. O que vocês têm? O que vocês agora sim estão com vontade de falar ou sobre o Setembro Surdo, ou uma mensagem especial que vocês queiram passar? Bom, eu quero dizer que realmente ser influencer é uma coisa que as pessoas olham pra gente, parece que, né, a gente já avançou bastante, mas a gente no começo também teve muita dificuldade e a gente já tem muitos influencers surdos, mas quem tem vergonha que se liberte disso, né? Tem muito conteúdo aí pra passar, então já tem bastante influencer surdo, mas pode ter muito mais. Não só pelo Setembro Surdo, mas com várias campanhas, vários conteúdos. Não desista, não, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade. Seja um influencer, sim. E, por exemplo, tem muitos temas, né? LGBTQIA+, sobre emagrecimento, sobre empoderamento, futsal, futebol, culinária, né? Ou gastronomia.
sobre, sim, coisas que você já aprendeu ou tem vontade de ensinar, seu dom, você assume isso e sem vergonha transmita para as pessoas. A gente falou muito das dificuldades aqui dos desafios, né, sobre legenda, por exemplo. Às vezes os pais não sabem Libras, né, ou não tem quem possa ajudar. Mas comece, né? Comece. Eu sei que é difícil pedir, né? Se não tiver um amigo que faça, tiver que pagar, por exemplo, é difícil. Mas faz em Libras mesmo, só pensa na legenda mais pra frente. Sim, sim, eu acho que é importante começar pela coragem mesmo de gravar, né? Então, às vezes no começo não tem como fazer legenda, mas faz os vídeos, depois aparece, outras pessoas vêm ajudando, né? Por exemplo, tem um influencer, ele não é surdo, mas é um influencer com deficiência motora, não sei se tem mais alguma outra, se é múltipla, mas ele é bem famoso, o Ivan, isso. Ele tá ficando cada vez mais famoso, acho que o sinal dele é assim até. Mas ele começou, se não me engano, com legenda, depois ele colocou intérprete de Libras, e até eu não sei se ele chegou a ver, mas eu cheguei a fazer um comentário, sugeri que ele colocasse intérpretes de Libras que sejam surdos, né? E depois eu percebi, e não sei se ele paga, mas eu acho que é apoiadores mesmo. Ele começou a colocar não só a tradução de Libras, mas colocou também surdos, né, traduzindo. Sim, sim, e é importante isso de colocar o tradutor de Libras, porque a legenda até ajuda, mas na verdade tem surdo que, por exemplo, ainda não conhece Libras e tem dificuldade de acompanhar a legenda, né? O português é difícil. Sim, e tem outras pessoas com deficiência também, né? Não é só para surdos. Na verdade, assim, gente, colocar legenda é importante para todos, porque muitas pessoas, até ouvintes, né? Às vezes não quer, sei lá, no meio de outras pessoas, tem público, tá no ônibus. Sim, às vezes tá, sei lá, no quarto com os pais, ou enfim, com o filho, né? E não quer assistir um vídeo com um som, ele pode ler, né? Ele pode acompanhar a legenda do vídeo. Então a legenda ajuda a todos, né? É bem importante. Sim, é verdade. Na realidade, eu sou ouvinte e é muito difícil eu ouvir um vídeo. Eu sempre acompanho. Tua identidade é surda mesmo, tu acompanha pela legenda. Diáspora, tua identidade. Eu acho que sim, minha identidade surda é diáspora. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada mesmo por terem aceitado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Suor, realmente. É um esforço muito grande. E vocês. Não sei como é que vocês conseguem ter vida pessoal. Enfim, namorar, pedalar, passear. Como é que consegue, né, ter vida pessoal? Realmente é um esforço muito grande, então eu espero que vocês sintam todo o reconhecimento e parabéns pelo peso e toda a responsabilidade que vocês carregam. Espero que vocês continuem assim. É muito interessante. A gente, nós, né, nós todos assistimos só o vídeo bonitinho lá de vocês. O nosso canal é um iceberg. O que vocês veem é aquela pontinha, né? Então, vocês veem a ponta do iceberg, mas por trás tá toda a nossa dificuldade, a nossa vida, o nosso estresse. As nossas brigas também, né? Porque já aconteceu muito da gente brigar, sim, opinião diferente. Aí um pede ajuda, outro não pode. Às vezes faz alguma coisa de errado, um briga com o outro. Diverge mesmo de opinião ou discute, né? E as pessoas veem a gente aqui sorrindo, né? Bem bonitinho, realmente, mas por trás da metáfora é ótimo. Sim, nós somos irmãos, né? Então, como todo irmão, a gente briga. Tá louca? Por que você tá fazendo assim? Não, por causa disso. Enfim, divergência de opinião é muito comum. Depois a gente sempre se resolve, mas antes sempre rola uma discussãozinha. Não, mas obrigado também. Obrigado por convidar a gente para essa entrevista. E feliz dia do surdo. Parabéns para todos. Um beijo. Tchau, tchau.